Então tá. Você falou do rock, velho. Tem uma cena, eu não lembro de qual que é, mas eu vou falar aqui, você vai lembrar. Manda o jab, manda o jab. Mano do céu. Tudo aquilo é perfeito. Sabe, um dos mais maravilhosos, o conceito The Eye of Tiger. O Stallone, ele queria colocar na trilha sonora uma música do Queen. Another to Dust. Como é que é o caralho? Cara, eu esqueci também, mas eu sei qual que É essa aí. Enfim, agora não vou conseguir me lembrar exatamente. Me perdoem os roqueiros, mas... E o Queen recusou. Eles não concordaram em vender os direitos da... Another One Bite to Dust. Alguma coisa assim. Sim, sim. Ele achava que seria perfeito pra compor a trilha sonora do Rock 3. E o Fred Mercury, que ainda estava vivo, e a trupe do Queen recusou de vender os direitos autorais para ele. E aí ele descobriu uma banda pouquíssimo conhecida, uma banda, não era alemã, não me lembro de onde, mas eles não são americanos, chamada Survival. E ele encomendou uma trilha sonora, ele falou, eu quero essa baladinha dessa música do Queen. Quero essa baladinha aqui para compor a trilha sonora do Rock 3. Porra. E aí a Survival fez The Eye of Tiger. Certo? Que tá até hoje nos hits de sucesso. E Eye of Tiger é exatamente isso. Meu pai mesmo me dizia isso. Quem foi o Rock? Ele veio do nada, pobre. Ele ganhou o título mundial. Só que a partir do Rock 3 ele começou a sair nas capas de revista. Ele foi badalado. A nossa vida é assim. Quando você tá em alta, você é badalado, você é procurado, as pessoas vão atrás de você, as pessoas dão tapinha no seu ombro. E bastou esse momento que ele fraquejou e tinha um cara lá que tava no gueto. O Mr. T, que ele estava ali no gueto. E a essa altura do campeonato, a equipe do Rock não deixava ele lutar com qualquer um. Eram lutas hipoteticamente armadas para manter ele como campeão mundial. Só que ele não sabia disso. E o Mr. T, no momento que o Rock tentou se aposentar, ele falou assim, você é um covarde. Você é um covarde que você não vai me enfrentar. Ele falou, como assim não vou te enfrentar? Eu falei, me pega no ringue. E o Rock se preparou de uma maneira estúpida, tola. Ele tava com todas as câmeras ali, os holofotes atrás dele, e o Mr. T treinando ali no gueto. Puxando ferro ali com um pedaço de tijolo. E o que acontece? Ele perdeu a luta, ele perdeu o título mundial e perdeu todo o prestígio. E aí nesse momento, as revistas, todo aqueles médios, ele perde tudo. Ele perde tudo. E foi o momento que o Apollo Creed falou, você perdeu uma coisa que um boxeador não pode perder, que é o olho do tigre. Eye of Tiger. E ele levou o Rock pra treinar no gueto, treinar na academia do Marcão. Marcão, abraço, meu amigo. Melhor academia que eu conheço. Falando nisso, o Claudio Suzuki mandou um abraço pra você. Falou que você é um abraço, meu amigo. Falou que você é um dos caras mais inteligentes que ele conhece. Agora eu botei fé e você é o próximo cara que merece, Betão. Claudião merece entrar aqui porque ele tem umas histórias geniais e ele faz muito sucesso com histórias de terror no Facebook. Além de ser o cara que restaura todas as guitarras dessa região inteira. Então é um cara pra sentar. Claudião, sinta-se convidado a estar no estúdio do Framecast Brasil. Manda mensagem pra mim no Instagram que eu vou marcar sua data. Recomendação de Eduardo da DVD King. E quando o Eduardo recomenda, eu tenho que respeitar, pai. Sacou, Claudião? Esse mérito é teu. O Rock voltou a treinar ali, no gueto, e ganhou Olho do Tigre. Isso faz parte da minha vida. O desafio, a superação. Essas coisas compõem a minha vida. E Lost compõe um pouquinho também. Cara, depois disso daí do Rock 3, acontece uma coisa que eu acho que isso é muito marcante. Você tá falando, tá me tirando aqui as lembranças. O Rock visita a antiga academia que ele treinava, o Mickey já morreu. E tem uma cena que ele começa a lembrar do Mickey, o Mickey tá falando sobre essa questão do jab também. Então uma frase que eu acho, ela é assim, ela serve pra vida, cara. Pra mim, pelo menos assim, ela serve pra vida. O Mickey fala a seguinte coisa pro Rock: você se vê fazendo certo e faz o certo. Maravilhoso, mano. Maravilhoso. Tem muita frase marcante do Rock. O Stallone, veja bem, Ixi, a gente vai começar a embaralhar. Tem que ser bem devagar aqui com o Betão, porque o Betão compra a ideia. Então tem que ir meio de boa. Mas assim, existe só para ilustrar isso que você falou do Rock e também da maior criação do Stallone.
Por sinal, existe uma curiosidade porque o Irving Winkler, quando o Stallone criou, ele montou, ele criou todo o seu personagem baseado no Rock Marciano, baseado numa luta que ele nunca vai se esquecer, e eu tenho uma luta que eu nunca vou me esquecer, que lembra muito do Rock Balboa, com o George Foreman, mas os direitos autorais não são dele, são do Irving Winkler, que é um grande executivo da Warner. Irving Winkler e Robert Charhoff são os detentores dos direitos de rock hoje. E o Stallone ele foi nas redes sociais, foi na mídia e falou muito mal desses dois produtores. Falaram que eles são dois vampiros que roubam, porque assim, ele tá e não tá certo. Ele tá certo porque a criação foi toda dele. Ele criou tudo aquilo. E obviamente, como ele não tinha dinheiro para comprar os direitos autorais, o Irving Winkler comprou os direitos autorais, então juridicamente ele tá no direito dele. E o Stallone não tem do que reclamar porque os direitos são detentores de quem comprou os seus direitos, e é o Irving Winkler. O fato é que eles entraram num quebra-pau, e nesse último Creed, o Creed 3, que foi lançado agora em 2023, não tem a presença do Rock Balboa. Obviamente, porque o Rock jamais aceitaria participar disso. Me corrija uma coisa, quem dirigiu o filme foi o próprio... Exatamente, o Adonis Creed, o ator é o... Oh, meu Deus. O Jones Cara, esqueci o nome dele também. Sim, que tá no Pantera Negra, o irmão do... E foi uma direção muito boa, mas é um filme que ele falha miseravelmente por uma questão muito simples. Ele esquece que o Rock, ele tem uma legião de fãs. Rock Balboa tem uma legião de fãs e é quase que inadmissível no filme, porque não existe uma explicação razoável do porquê do Rock não fazer parte disso. Michael B. Jordan, perfeito. Não existe uma razão sensata para que o Rock não participe. Então, quem está assistindo esse último Creed, foi a minha sensação que eu tive, que o filme passou, é assim, veja bem, então, por que razão o Adonis Creed vai cuspir no prato que comeu? Ele não vai fazer menção nenhuma, ele faz uma menção muito rápida ao Rock, mas ele não faz menção nenhuma e o Rock Balboa não aparece, como se o mestre dele tivesse sido ignorado. Então isso pega muito mal e não fica legal, tanto é que o filme não fez um dinheirinho, mas não foi a Você imagina assim, eu fico pensando, pega essas ideias aqui, imagina que eu sou o Michael B. Jordan, tô entrando no Hollywood no cinema. Eu tenho uns caras, a gente falou naquela vez no outro episódio de podcast que a gente fez sobre cinema. Eu tenho uns caras assim que não precisam do Oscar. Um deles é o Stallone, tá ligado? Ele é bem maior que o Oscar, na minha opinião. Pô, cara, eu não sei como que eu faria. Como que eu escolho carreira e eu falo assim, cara, eu vou execrar um cara do tamanho do Stallone. Você sabe que isso daqui vai ser uma cobra que vai voltar tipo um dragão cuspindo fogo no futuro, lá quando você tiver... Não sei qual que é o seu pensamento, mas tipo assim, mano, como que eu execro alguém do tamanho do Stallone por causa do negócio? Mano, é uma saia justa, porque o Michael B. Jordan, e veja bem, num mercado desse, no capitalismo selvagem que é Hollywood, você conferir uma direção a um ator que, é evidente, Michael B. Jordan já tem todo o prestígio do mundo, mas você conferir a sua cadeira de diretor num filme da Warner, que vão dispensar uma grana violenta, seja no marketing, seja na promoção do filme, e seja principalmente por se tratar de uma continuação de uma das franquias de maior sucesso de todos os tempos. Então ele lutar com... E isso não é questão de ego, sabe? É questão de ele falar, poxa, pois bem, eu aceito essa oportunidade que estou recebendo de dirigir um filme, e quanto a isso ele tem mérito, porque o filme é muito bem dirigido, ou então eu vou e compro a briga do Stallone e falo, não, eu vou ser fiel ao Stallone, e se ele não pode participar, eu não vou participar também. É complicado, é muito complicado. É difícil, teve um cara que fez essas brigas aí que é o Jean-Claude Van Damme, e saiu de Hollywood, né? E numa dessas saiu de Hollywood, exatamente. Então a gente sabe que você tem que ingressar no sistema. Você falou muito bem, o Stallone é muito maior que isso. Eu não consigo, é difícil eu engolir isso, mas é inaceitável o Stallone ter perdido o grande Oscar da vida dele, que foi pelo Rock Balboa, e ele perdeu por aquele ator velhinho que fez Ponte de Espiões do Spielberg. Foi quem ganhou o Oscar de ator coadjuvante na época. O Stallone já tinha recebido o Globo de Ouro pelo Rock, e depois ele perdeu para o ator, eu esqueço o nome dele, mas ele fez Ponte para Espiões, e depois ele trabalhou novamente com o Spielberg com o Bom Gigante Amigo, o BGA, que por sinal flopou miseravelmente no cinema. Cara, eu não vejo como Hollywood pode entregar um Oscar hoje pro Stallone, porque assim, não tem como ele fazer um papel maior do que o do Rock.
assim, não tem como ele chegar, pelo menos na minha visão, eu não vejo ele, cara, ele tem que se desdobrar pra fazer um papel maior do que do Rock. Eu falo pra você assim, ó, ele é um ator que ele conseguiu fazer vou mudar o personagem que é o Rambo, por exemplo. O último Rambo é muito louco porque ele tá aquele tiozão sem paciência nenhuma. Então ele interpretou muito bem essa questão. Mas eu não vejo ele conseguindo fazer... sei lá, vou parafrasear uma cena aqui e você vai conseguir falar melhor dela do que eu. Porra, tem uma parte lá que o soldado de polícia tá caçando o Rambo na mata. E ele se esconde, faz uma armadilha e prende esse policial e fala a seguinte frase pra esse policial: na cidade você é a lei, aqui sou eu. Então eu não vejo ele conseguindo... O Stallone não vai conseguir um Oscar nunca por esse tipo de frase feita. Eu não consigo ver o Stallone receber uma indicação ao Oscar pelo Stallone Cobra, por exemplo. Evidente. Mas eu digo o seguinte, a sua maior criação, o Rocky, ele teve o seu ápice com o Rocky Balboa, porque o último filme dessa saga tinha sido o Rocky V, que foi lamentável, foi terrível. E o Rocky V, inclusive, foi dirigido pelo John G. Avildsen, que é o diretor do Rocky, um Lutador, e também o diretor do Karate Kid. Mas foi horrível. Rocky V foi terrível, tentaram fazer uma briga de rua, e muita gente pode dizer assim, não, é um filme mal interpretado. Não, ele não é mal interpretado não, ele é ruim mesmo. Ele é ruim. O roteiro dele foi ruim. É péssimo e tal. E depois disso, o Rocky voltou com o seu Rocky Balboa, dirigido pelo próprio Stallone. E ele captou toda a essência. E aí eu vou já jogar para a nossa próxima pauta, que é o seguinte, por exemplo, um dos filmes que eu mais esperei por esse ano, e eu posso falar, se você me perguntar assim, qual foi a sua maior decepção de 2023, eu tive inúmeras, sabe? Nós vamos falar dessa questão do ano surreal que foi esse ano, mas a minha maior decepção de todas, sem sombra de dúvidas, foi do último Indiana Jones. Cara, não assisti. Não, não assista. O Indiana Jones e as Relíquias do Destino, eu fui para São Paulo ver no IMAX, na maior sala IMAX da América Latina. Eu vi seus posts lá e até pergunto para você aí, o filme é topperson ou não é topperson? No cinema mais caro do Brasil, eu fui legendado, evidentemente, e o filme é horrível, é sofrível. O que mais me causa estranheza é que esse filme foi dirigido pelo cara que captou a essência do Wolverine, né, que fez aquele último X-Men, né, e ele captou muito bem a essência disso. E a questão que o Stallone sabe muito bem fazer é isso. O Stallone soube muito bem captar o que é envelhecer. Rocky envelheceu. Rocky é uma pessoa velha. Rocky é velho. O Rocky não vai lutar com um jovem de 20 anos. A gente sabe quais são as suas limitações físicas pela idade, mas ele não perde a essência de lutador. Rambo envelheceu. O Rambo nesse último, Rambo Last Blood, né, até o fim, que foi chamado no Brasil de Até o Fim, ele toma um cacete dos mexicanos. Ele toma um cacete. Caralho, mas ele arregaça demais os caras, velho. Aquele interrogatório lá no estacionamento, lá que ele quebra a clavícula do cara com a mão. Então, veja bem, ele apanhou tanto, ele tomou um cacete daqueles mexicanos, que eu não sabia se eu estava assistindo o Rock ou o Rambo, que aquela cara dele trinchada daquele jeito. Falou, eu nunca vi o Rambo desse jeito. Mas o Rambo envelheceu, óbvio. Só que não perdeu a essência do guerreiro. Ele ainda é um guerreiro. Ele ainda é um soldado. O Stallone soube muito bem trabalhar nisso, no soldado, de idade ou não, com suas limitações ou não, mas ele tem a essência de um soldado. O Rocky tem a essência de um lutador.